Aleluias, glória a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. Graça e paz. Como é bom para nós podermos adorar o Senhor, bendizê-lo nos louvores, porque nós sabemos que nosso Deus, Ele habita no meio dos louvores. E como é bom podermos cantar e contar as maravilhas que o Senhor tem feito ao nosso favor. Hoje, nessa noite, nós vamos continuar meditando e cultuando ao Senhor. E hoje eu quero falar um pouco sobre a parábola do fariseu e o publicano. Você que tem a sua Bíblia, por favor, abra ela em Lucas, Evangelho de Lucas. Então, Mateus, Marcos, Lucas. Capítulo 18 e versículo 9 ao 14. É o Novo Testamento. Se você abrir lá no Novo Testamento, em Mateus, você vai andar 2 livrinhos para frente. Mateus, Marcos, Lucas. Amém? Amados, como é maravilhoso podermos fazer o que estamos fazendo aqui hoje nessa noite. Parar para meditarmos no Evangelho de Jesus. Amém? Então, no versículo 9 ao 14, diz assim: propôs também esta parábola. Há alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Amados, aqui está a porção do Evangelho a qual nós vamos meditar nessa noite. E eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos desse texto, pois esse texto vai nos ensinar e vai nos ajudar a crescer na fé, a nos tornarmos maduros espiritualmente. Ele vai fazer com que nós olhemos a palavra de Deus com mais amor, com mais fervor, e fazer com que nós cresçamos de uma maneira maravilhosa. Amados, algumas vezes penso que a própria essência de toda posição cristã é o segredo de uma vida espiritual de êxito. Estão em reconhecer apenas 2 coisas, a quais quero hoje nessa noite meditar com os amados. Preciso ter confiança completa e absoluta em Deus. Essa é a primeira coisa. O cristão verdadeiro, aquele que nasceu de novo, aquele que compreende o Evangelho, ele tem essa confiança absoluta apenas em Deus. E a outra coisa é nenhuma confiança em si mesmo. O Evangelho, ele é algo extraordinário por isso. As outras religiões espalhadas pelo mundo faz com que o homem olhe para si mesmo e se glorie em si mesmo.
e sinta orgulho de si mesmo. Se apoie nas suas próprias obras. Como nós vimos aqui, Jesus estava explicando algo. Quando Jesus ele conta uma parábola, ele quer nos ensinar uma lição. Jesus ele está falando sobre um fariseu, e quando nós olhamos ali para o fariseu, fala a verdade, irmãos, não é um crente perfeito aos nossos olhos. Aquele que jejua 2 vezes por semana, tem gente que não jejua 2 vezes por semana. Mas aquele homem jejuava 2 vezes por semana. Dava dízimo de tudo quanto ganhava. Ia na sinagoga. Frequentava a igreja regularmente. Só que ele tinha uma confiança na sua autoestima, na sua própria moral. Ele dizia: olha, eu não sou como os roubadores, eu não sou como os adúlteros. Veja, e quantas pessoas em nossos dias que nós olhamos, como nós temos tratado aqui há alguns dias já, né? Nós estamos falando sobre os crentes nominais, estamos falando sobre a formalidade da religião, estamos falando sobre pessoas que parecem ser cristãos e não são. E hoje nós estamos diante de mais um texto onde Jesus está dizendo para nós que nós não devemos confiar nas nossas próprias obras. E quando nós vemos Jesus falando, olha, o fariseu ali, ele orava em pé. Ele tinha uma grande confiança em si mesmo. Ele prestava um culto a si mesmo. Ele orava diante de Deus para si mesmo. E quantas pessoas, quantas igrejas hoje, nesse exato momento, estão com os seus salões lotados, repletos de pessoas que estão se cultuando a si mesmo. Quantos pregadores hoje, ditos pregadores, estão com as suas Bíblias abertas apenas para pregar sobre o egocentrismo? Quantos lugares que se dizem igreja estão hoje fazendo um culto egocêntrico, voltado para o próprio homem? Veja o que o fariseu estava fazendo. Ele estava dentro de um templo, ele estava diante de Deus e não estava cultuando Deus. Quantos lugares você entra e tudo que se faz ali dentro é voltado para o homem? E a nossa geração está tão acostumada com isso que às vezes eles dizem: eu não gostei deste louvor, eu não gostei dessa palavra, eu não senti isso, eu não fiz aquilo. Por quê? Porque eles estão acostumados a serem cultuados. Eles vão a um lugar de culto não para cultuar Deus, mas para cultuar a si mesmo, para mostrar a todos o quão fiel ele é, para mostrar a todos que o nome dele está na lista de dizimista da igreja. Ele está ali para mostrar que ele canta bem, que ele ora bem. Quando ele ora, ele tem que levantar os braços bem alto, ele tem que rodar, ele tem que chamar a atenção de todos. A oração dele tem que sobressair a dos demais irmãos da igreja. São pessoas que Cristo está dizendo para nós que estão acostumadas a estar em um lugar de culto, mas não conseguem cultuar aquele que verdadeiramente precisa ser cultuado. Então, amados, a suficiência dos meus méritos está em saber que os meus méritos não são suficientes. Eu amo a palavra de Deus, eu amo o cristianismo, porque o cristianismo é a única religião que nos diz que nossas obras não importam para a nossa salvação. Jesus ele diz assim: olha, quando vocês fizerem tudo o que mandei vocês fazerem, se considerem servos inúteis. Mas o problema é que a nossa geração não está nem fazendo aquilo que Cristo pediu para ser feito.
A grande dificuldade da nossa geração é você entrar num lugar de culto onde as pessoas não amam o próximo como a si mesmo. Não conseguem frequentar o mesmo lugar de culto. Porque se frequentarem, não se falam, não se cumprimentam, não se amam, mas estão diante de um Deus que disse para eles: amem uns aos outros, se doem uns pelos outros. Doe a sua vida pelo seu irmão. Nós estamos batendo muito na tecla nesses últimos dias aqui sobre isso. Sobre ser um cristão verdadeiro. Sobre ser um cristão que verdadeiramente nasceu de novo. Sobre ser verdadeiramente um cristão que observa a palavra do Senhor e a pratica. E isso, amados, para nós é muito importante. Nós não podemos negociar isso, como nós temos tratado aqui já, eu acho que uns 4 cultos. Nós estamos falando sobre isso. Nós estamos falando que há uma necessidade de reconhecermos os verdadeiros cristãos pelos frutos, porque Jesus disse: pelos frutos reconhecereis os meus discípulos. Só que quando nós olhamos a palavra de Deus que acabamos de ler, olha o que Cristo está dizendo. Cristo está tentando nos alertar. Cristo está tentando nos mostrar uma grande realidade espiritual que acontece todos os dias. Amados, essas 2 frases que foram preferidas pelo Dr. Martin Lloyd-Jones e Santo Agostinho de Hipona, respectivamente, ao proferirem tais palavras, estes 2 homens de Deus estavam salientando um princípio básico e importantíssimo para a adoração cristã. Deus deve, amados, ocupar o centro das nossas atenções, das nossas vidas, dos nossos cultos, da nossa adoração, do nosso louvor. Precisamos reensinar à igreja o que é verdadeiramente cultuar a Deus. Vir aqui é como nós sempre falamos. Estar aqui, estar diante desse Deus é um grande privilégio. Não é só mais uma reunião qualquer. Tem pessoas que não valorizam este privilégio de podermos estarmos aqui. Não valorizam. Todavia, meus irmãos, estamos sempre crescendo na fé. O que nós acabamos de ler é muito importante, porque diz relação ao nosso culto a Deus. Em um contexto, o que tem imperado ultimamente dentro das igrejas é o antropocentrismo, é o egocentrismo. Estão escanteando Deus ao máximo. Estão fazendo de Deus apenas um mordomo. Deus, ele só é bem-vindo no culto quando ele está a dar, a abençoar. Ele nunca é chamado para receber honra, glória, louvor, de fato receber um culto da nossa parte. A nossa geração está acostumada com o antropocentrismo, com o egocentrismo. Ou seja, no mundo moderno, o homem é visto como o centro das atenções, o centro do universo, o centro do louvor. Presta atenção na maioria das pregações, na maioria dos louvores que é cantado hoje. O homem é exaltado, o homem é coroado, o homem é colocado no ápice, e Deus aparece ali como um coadjuvante. Deus, ele aparece ali só para dar uma forcinha, só para fazer você brilhar, só para você estar no palco, só para fazer com que as pessoas olhem para você. E que quando as pessoas virem as suas bênçãos, que elas possam te aplaudir. Que elas possam ver, olha como essa pessoa é abençoada. E essa pessoa, ela quer esfregar na cara de todos as suas bênçãos.
Então nós estamos diante de uma geração que está acostumada a esse tipo de culto, a esse tipo de adoração. E isso tem se tornado um grande problema. E nós estamos vendo que não é de hoje. Jesus está dizendo, olha como o fariseu se comportava. Amados, aliado a isso que eu falei, surge outro grande problema para a nossa geração. Algumas, se não muitas pessoas, têm a noção de que são boas demais. Você já viu aquela pessoa que se sente boa demais? Olha, se eu não estiver aqui na igreja, o louvor não funciona. Se eu sair, desmorona tudo. Olha, se eu não estiver aqui na igreja, as coisas não vão fluir. Eu sou o melhor dizimista. Eu sou o melhor cantor. Eu sou o melhor evangelista. Aquela igreja só está como está porque eu estou lá. Porque se eu sair, Deus vai perder uma grande peça. Eu sou importante demais para tudo aquilo que está acontecendo. As pessoas se sentem assim. E elas têm se alimentado do humanismo secular cada vez mais. Você liga lá a internet, o que eles te oferecem? Quais são a psicologia e a filosofia do mundo? Você é bom demais. Você tem que ser sempre o melhor. Você tem que ser o melhor esposo, o melhor filho, o melhor empregado. Você sempre tem que ter uma frase de efeito para impressionar as pessoas. Você sempre tem que se doar ao máximo. E aí você acaba pensando que de fato você é esse máximo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, o que temos? Pessoas cheias de fracassos. Olha para a vida de Abraão. Olha para a vida de Davi. Olha para a vida dos apóstolos. Olha para a minha vida como pastor. Eu não sou o melhor pai, eu não sou o melhor marido, eu não sou o melhor filho, eu não sou o melhor irmão. Mas na geração que estamos, a filosofia mundana, o humanismo secular define o que é o melhor marido, o melhor esposo. E quando você vai para a Bíblia, você vê que não é aquilo. Mas esse problema tem aderido, a igreja tem aderido a esse tipo de filosofia. Então você tem que ter um casamento top. Você tem que ser o melhor marido, você tem que ser a melhor esposa, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. E nós acabamos alimentando-se dessas filosofias do mundo. E isso tem permeado a igreja. E quão terrível isso tem sido para nós. Quão terrível, amados. Algumas coisas que nós vemos têm sufocado a igreja. Porque a igreja não tem se baseado pela palavra do Senhor. Não tem. Pessoas que pensam que elas, por fazerem obras filantrópicas, pela fidelidade em todas as áreas da vida, inclusive o que concerne a fidelidade nos dízimos, poderão assim obter um favor de Deus. Então nós acabamos trazendo isso para a igreja. Então as pessoas elas se sentem boas demais, elas se sentem ótimas, elas se sentem importantíssimas. Interessante, meus amados irmãos, é que, em ambos os casos, tais pessoas possuem dentro de si a firme convicção de que estão prestando a verdadeira adoração ao Senhor, como aquele fariseu. Veja, o fariseu ele estava no templo, ele estava se vangloriando, ele estava querendo que todos ouvissem a oração dele, que todos ouvissem e vissem as suas obras. Senhor, eu não sou ladrão, eu não sou adúltero. Senhor, eu dou dízimo. Senhor, eu frequento o culto. Senhor, eu não sou como aquele publicano. Assim é o culto do fariseu. Ele está encurvado em si mesmo. Ele não vem ao culto para cultuar a Deus, mas ele quer ser cultuado.
Não basta só ele cultuar o ego dele, mas ele quer que as outras pessoas também cultuem o ego dele. É isso que estamos vendo. Amados, não sabem essas pessoas que estão sendo rejeitadas por Deus. É o que Cristo está nos ensinando. No que tange o culto que agrada a Deus, a verdadeira adoração, a confissão de fé de Westminster estabelece alguns princípios interessantes que requerem a nossa atenção nessa noite. No capítulo 21, na seção 1, diz assim: encontramos a seguinte afirmação: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e é tão limitado pela sua própria vontade revelada, que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e as invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sobre qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo não prescrito na Santa Escritura. Ainda no mesmo capítulo, mas agora na seção 3, a confissão de fé afirma a oração com ações de graça, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens. E para que seja aceita, deve ser feita em o nome do Filho, pelo auxílio do seu Espírito Santo, segundo a sua vontade, isto é, com inteligência, reverência, humildade, fervor, amor e perseverança. Aqui está o que direciona o nosso culto. Quando estamos aqui, nós temos que entender para quem é o culto. Tudo que fazemos aqui, nós temos que entregar a Deus com amor, com fervor, com gratidão. Nós temos que entender que aqui ninguém é melhor do que ninguém. Estamos juntos, reunidos para um único só propósito: adorar, reverenciar, bendizer, glorificar, exaltar e louvar esse Deus. Nós não ficamos com os nossos olhos fixos nos homens. A oração do irmão não é importante para mim. As obras deles não são importantes para mim. A única obra aqui que interessa é a obra de Cristo na cruz por nós. E estamos aqui para glorificar essa obra, para render graças a Ele. Assim, meus irmãos, nós podemos perceber que no mundo em que vivemos hoje, o princípio regulador do culto tem sido desprezado pela maioria das igrejas ditas cristãs e suplantado pelo egoísmo humano. Entretanto, a adoração a Deus e a oração como parte dessa adoração requerem de nossa parte extrema seriedade e profunda reflexão hoje nessa noite, se nós tivermos tempo. Eu nunca tenho tempo para falar tudo que eu quero falar. Mas, amados, então, vamos fazer a nossa reflexão. O Evangelho de Lucas volta parte de sua atenção para as pessoas consideradas de má fama pela sociedade judaica. Lucas menciona pessoas que não eram respeitáveis. O trecho que acabamos de ler é uma parábola proferida por Jesus. É Jesus que está falando essa parábola. Como é atestado no início do versículo 9. Propôs também esta parábola. O contexto desta parábola tem como propósito central estimular as pessoas na prática da oração. Precisamos entender o que é oração. Nos próximos cultos, eu vou pregar sobre a oração do Pai Nosso. Eu quero trazer esse fundamento importante, a oração.
Eu sempre falo, oração não é para que os outros me vejam orar. Jesus ele diz assim, olha, quando você for orar, não faça como os fariseus. Como o fariseu gosta de orar? Ele gosta de orar na praça, ele gosta que as pessoas toquem trombeta, ele gosta de ser visto por todos. Jesus ele diz, não faça assim. Quando você for orar, entra no seu quarto e ora baixinho a Deus. E o seu pai que vem em secreto te recompensará. Eu posso falar qualquer coisa diante de Deus? Jesus diz, não. Você tem que orar a oração do Pai Nosso. E ela é muito profunda. E muitas das vezes, quando nós falamos uma coisa muito importante, muitas vezes, perde o valor, perde o peso. Você já reparou que tem igreja que todo fim de culto ora a oração do Pai Nosso? Nós não fazemos isso aqui, mas já reparou que tem igreja que todo fim de culto tem que orar o Pai Nosso? Tem que dar a bênção apostólica. Isso não é um mandamento da igreja, não é um mandamento bíblico. Mas nós não fazemos isso porque nós entendemos que o Pai Nosso ele é muito profundo. Tem pessoas que oram o Pai Nosso para tudo. Não medita naquilo que está ali. Então, o que Cristo está dizendo para nós hoje nessa noite é que a oração faz parte da adoração a Deus. Você já pensou nisso? Nós achamos que a adoração é só no momento do louvor. Vou adorar a Deus. Ou no momento do culto. Mas você já pensou que toda a sua vida é uma adoração a Deus? Quando você está lavando um prato, quando você está lavando uma colher, quando você está bebendo uma água, quando você está se relacionando com as pessoas, quando você está se relacionando, quando você está fazendo qualquer coisa. Isso tem que ser para a glória de Deus. Isso se torna em adoração. A Lília está lá trançando o cabelo, tem que ser para a glória de Deus. O Carlos está lá pedalando, tem que ser para a glória de Deus. O Alan está correndo, tem que ser para a glória de Deus. A tia está lá ensinando, tem que ser para a glória de Deus. Essas coisas nós não temos como adoração a Deus. Não é estranho isso para nós? Acharmos que tem que ter um momento que algo tem que ser para Deus e as demais coisas não podem ser. Só que aqui o apóstolo Paulo, Jesus ele está dizendo que a oração faz parte da adoração. Podemos então perceber claramente que há uma inter-relação, amados, entre esta perícope e a parábola do juiz iníquo, onde nos é ensinado sobre o dever de perseverar na oração. Uma coisa que eu aprendi é que a oração é como a respiração para a alma. Aí eu pergunto, como está a sua respiração da alma? Você tem respirado, orando? Ou você já está morto no quesito oração? Eu não estou falando que você tem que orar 3, 4 horas, não é isso. Estou falando, você tem separado tempo precioso para orar, para buscar a Deus, porque a oração é como a respiração da alma. Então isso é importante, amados. Então nós devemos perseverar na oração. Na introdução dessa parábola, podemos observar com muita sensibilidade as atenções sendo voltadas para o grupo religioso dos fariseus, embora no escopo da parábola não seja especificado tal grupo. No capítulo 15, do versículo 1 e 2, Jesus, amados, recebe publicanos e os fariseus e os escribas passam a murmurar. Então, por que Jesus vai contar essa parábola? Toda parábola está dentro de um contexto. Então, para você entender uma parábola, você tem que ler o texto todo. Você não pode ler a parábola desconectada com o início do texto. Senão você fala qualquer coisa. E é isso que as pessoas têm feito em nossos dias. Então, quando nós vemos aqui no versículo 15, o versículo 1 e 2
Jesus ele está recebendo publicanos, fariseus e escribas. E os fariseus e os escribas começaram a murmurar. É possível que esse talvez tenha sido o motivo pelo qual Jesus utilizou a figura do fariseu e do publicano na parábola, já que os fariseus se consideravam como aquilo de melhor na humanidade. Então o fariseu, ele era o religioso top. Se você falasse assim, olha, ali vai um homem de Deus, era o fariseu. Quando você olhava para o fariseu e ele se colocava na sociedade como sendo a nata da religião. Poxa, o cara medita na palavra, o cara estuda a Bíblia, o cara dá dízimo, dá oferta, o cara vai... Para os dias de hoje é mais ou menos como se fosse assim, olha, ele vai na consagração, ele vai no estudo, ele sobe no monte, ele desce para o vale, ele vai na vigília, ele participa de evangelismo, ele faz isso, ele faz aquilo, ele é o exemplo, ele é o top. Aqui é os fariseus. E os publicanos eram desprezados pelos seus patrícios. Por quê? Porque os publicanos eram judeus que cobravam impostos de judeus. Então pensa a raiva, o ódio que emanava dos fariseus para os publicanos. Por isso que ele diz, eu nem sou como este publicano, eu não sou como ele, sou melhor do que ele. E isso também é algo da nossa geração. As pessoas sempre se acham melhores do que as outras. Em tudo. É impressionante como o orgulho humano se alimenta de tudo. O orgulho se alimenta da humildade. O orgulho se alimenta do orgulho. Tem gente que diz, eu me orgulho do meu orgulho. Eu me orgulho de ser orgulhoso. Eu me orgulho das minhas habilidades. Eu me orgulho do meu amor. Então o orgulho, ele se alimenta de tudo. E aqui o que está acontecendo é exatamente isso. Ainda no capítulo 16, a partir do versículo 14, Lucas registra várias palavras de Jesus, onde ele confronta com muita firmeza o grupo farisaico. Na sequência, Jesus ensina sobre a misericórdia de Deus, alcançando grupos sociais que eram desprezados pela sociedade, como por exemplo, os pobres, os leprosos, as viúvas e os coletores de impostos. Olha, o contexto que está essa oração, esse exemplo de oração. Ao contar então esta parábola, Jesus estava repudiando decisivamente o entendimento da justificação e salvação por meio de méritos próprios, pelas próprias obras. O que te salva não é as suas próprias obras. Não é. Não é a sua frequência no culto. Não é o seu dízimo. Não é a sua oferta. Não é aquilo que você pode fazer pelo reino. Embora essas coisas façam parte e são necessárias, nós não reclinamos a nossa confiança nisso. Porque essas obras são boas. E nós devemos praticá-las. Temos a obrigação de fazê-las. E fazê-las melhor do que os fariseus. Melhor do que os hipócritas. Temos que dar o nosso melhor, sim. Mas em nenhum momento nós reclinamos a nossa confiança nessas coisas. Eu não sou salvo porque eu prego, eu não sou salvo porque sou pastor, eu não sou salvo por essas coisas. Não sou salvo porque eu estudo, porque eu oro. Eu sou salvo porque Cristo, há 2000 anos atrás, morreu em meu favor. E eu não merecia esse amor. Eu não merecia a sua misericórdia. Eu não merecia o seu perdão. Eu não merecia o seu amor. Mesmo assim, ele morreu em meu lugar. E é isso que me salva. O sacrifício substituto de Cristo na cruz por mim. Ele morreu pelos meus pecados. Ele morreu para que eu fosse hoje filho de Deus. Então é por isso que eu sou salvo. Eu sou salvo pelos méritos de Cristo.
É isso que está diante de nós. Não somos salvos pelas nossas próprias obras. Tire isso da sua cabeça. Então, nos instrui a respeito da essência da verdadeira adoração e da oração feita com reverência e humildade. São coisas que caminham juntos quando nós vamos orar. E hoje, nessa noite, amados, examinemos então profundamente as atitudes desses dois homens. Se nós tivermos tempo, tá? Se não tiver, mas não tem problema. Mas outra hora, outro dia, a gente volta. Primeira coisa, a adoração a Deus deve ser prestada com temor e humildade. Do contrário, o homem terá o seu culto reprovado por Deus. Deus, ele não aceita qualquer culto. Sabia disso? Deus, quando nós estamos cultuando Ele, quando nós viemos aqui na intenção de cultuar Deus, o nosso culto pode ser aceito ou pode ser rejeitado. Existem várias questões que as pessoas não gostam de falar. A maioria da igreja não gosta. A maioria dos pastores não gosta. A maioria das pessoas que se dizem crentes não gostam de ouvir. Mas o nosso culto, às vezes, pode ter louvor, pode ter choro, pode ter alegria, pode ter arrepio nas costas, pode ter rodopio, e ainda assim, Deus não aceitar o culto. Deus ter nojo daquilo. Deus sentir repúdio daquilo. Por quê? Porque enquanto estamos adorando a Deus, Deus está olhando o nosso coração, esquadrilhando o nosso coração. E Deus está olhando para nós e dizendo, poxa, você está me adorando, mas não consegue falar com o irmão, não consegue liberar perdão, não consegue pedir perdão. Poxa, você está aqui fazendo isso, mas a sua mente não está aqui no culto. A sua mente está na comida, na pizza, na série, na novela que vai começar daqui a pouco, no jogo que vai passar daqui a pouco. Você está aqui, mas a sua mente não está aqui. Às vezes você vem só por vir, por formalidade. Eu vou porque os meus amigos vão, eu vou porque o meu esposo vai, eu vou porque é uma obrigação que me é imposta. Deus, ele está olhando tudo isso. Deus, ele está olhando para você e dizendo assim, olha, eu te quero por inteiro. Eu quero o seu culto. Veja, Abel e Caim, eles ofereceram um culto a Deus, mas Deus rejeitou um, por quê? Porque Deus olhou a intenção do coração. Como nós falamos, tem pessoas que vêm na igreja, não vêm para adorar a Deus. Como nós falamos, tem gente que vem pelo milagre, vem pela cura, vem pela restauração de uma coisa, vem pela restauração de outra. E tem gente que faz culto para entregar essas coisas. Terrível. Fazem campanhas. Dizem, olha, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Não importa o seu pecado, não importa o seu coração, não importa a sua mente, não importa se verdadeiramente você veio aqui, não pelas bênçãos, mas pelo abençoador. Então, amados, devemos levar isso muito a sério, pois as realidades acerca da adoração desses dois homens que acabamos de ler fazem parte da nossa adoração também. E normalmente nós nos colocamos como não um fariseu. Nós sempre corremos para o lado publicano. Quando você lê a parábola, todos normalmente dizem, eu não sou um fariseu. Todos dizem, eu sou publicano. Eu bato no meu peito. Eu digo que sou um pecador. Eu digo que sou um miserável. Eu não sou um fariseu. A maioria das pessoas tem essa dificuldade de olhar para aquilo que a Bíblia está dizendo e se colocar primeiramente na parte que está sendo acusada do erro. Nós olhamos ali e falei, vê, tem um monte de gente assim, fariseu.
Eu não sou fariseu. Nós estamos diante da oração de um fariseu que estava se gloriando de si mesmo, e quando nós lemos aqui, nós falamos a mesma coisa que o fariseu. Eu não sou como fariseu. Só que o fariseu está dizendo, eu não sou como publicano. Mas como ser fariseu ficou uma coisa pejorativa na nossa geração, ninguém quer ser fariseu, como naquela época ninguém queria ser o publicano, nós falamos o quê? Eu não sou como esse fariseu. Eu não sou. Longe de mim ser como esse fariseu. Eu sou como publicano. Só que naqueles dias, o fariseu olhou para o publicano e disse, eu não sou como publicano. E hoje, na nossa geração, as pessoas gostam de olhar para o fariseu e dizer, eu não sou um fariseu. Eu não sou. Só que quando nós estamos diante da palavra de Deus, a palavra de Deus e o Evangelho expõem o que nós temos de pior. Para que haja arrependimento, para que haja abandono, para que haja renovo, para que haja fortalecimento, para que nós possamos refletir a glória de Cristo neste mundo caído, em meio ao pecado. Só que nós temos uma trave no nosso olho e não conseguimos enxergar bem as nossas deficiências. Conseguimos falar, eu não sou como fariseu. Mas nós não conseguimos dizer, na verdade eu sou como fariseu. Na verdade, eu sou pior do que ele. Eu sou muito mais pior do que ele. Amados, o Evangelho de Lucas, como nós falamos, volta a parte da atenção então para essas pessoas. Então quando nós lemos o que acabamos de ler, quando nós nos deparamos com isso, deixa eu dar uma adiantada aqui, senão eu não vou conseguir terminar, eu não quero também passar do horário. Então nós não percebemos essas coisas importantes. De forma nenhuma. No início do presente trecho, Jesus se dirige então a esse grupo de espectadores, de acordo com como o texto afirma. Essas pessoas que confiavam em si mesmas por se considerarem justos e desprezavam os outros. Esta é uma afirmação que salienta, amados, um grupo específico. Todavia, constitui-se um erro o fato de imaginarmos que o total do grupo que ouvia as palavras de Jesus era constituído unicamente por fariseus. Podemos concluir que o auditório que ouvia Jesus era em grande número das ditas pessoas que eram desprezadas pela comunidade. Jesus, amados, começou a ensinar sobre o dever que a pessoa tem de orar. É um dever nosso. Mas não só isso. Jesus ensinou acerca da perseverança na oração e principalmente sobre o princípio norteador da mesma. O que norteia a sua oração? Você ora segundo a palavra de Deus ou você ora segundo o que nós vimos aqui? Assim, Jesus começou a falar a respeito de duas pessoas que possuíam certa similaridade entre si. Ele falou a respeito de um fariseu e de um publicano. A priori, dois grupos sociais antagônicos, mas que tinham algo em comum. E o que afinal era semelhante entre essas duas pessoas tão distintas? Ora, o que esses dois homens tinham como semelhança era aquilo que inerentemente a todos os seres humanos. O versículo 10 nos fala sobre dois homens, um fariseu e o outro publicano. Esses dois homens, amados, se dirigiram ao templo com um propósito bem definido: adorar a Deus fazendo as suas orações. Amados, no Antigo Testamento, nós encontramos a força motriz para com as pessoas se dirigissem ao templo para orar. Em 1 Reis 9:3 diz assim:
O Senhor promete em resposta ao pedido de Salomão que qualquer oração feita de maneira correta e também naquela casa deveria preferivelmente ser aceita. Além do mais, os olhos e o coração do Senhor estariam ali todos os dias. Por isso a casa do Senhor seria chamado casa de oração. Estes homens, amados, foram ao templo para ali eles pudessem fazer as suas orações particulares. Embora fosse no templo que se realizassem as sessões de orações públicas, o contexto nos mostra que se tratavam de orações particulares. Amados, absolutamente normal é o fato de encontrarmos um fariseu no templo com a finalidade de orar, pois o fariseu sempre estava lá, já que para que houvesse a constante manutenção da sua imagem de fariseu, de homem de Deus, de homem de oração, né? Ele, que alguém que fosse extremamente piedoso, era imprescindível que ele fosse visto como um homem tal. Então, para o fariseu, era a coisa mais comum você vê um fariseu dentro do templo orando, de pé, batendo no peito, chamando a atenção, prestando um culto a si mesmo, chamando a atenção não para Deus, mas para si. Isso era a coisa mais comum. O inusitado aqui nessa parábola é o fato de encontrarmos um publicano, coletor de imposto no templo, acima de tudo, orando, já que os coletores de impostos eram marginalizados pela sociedade, consequentemente excluídos dos exercícios religiosos daquela época. Então, amados, veja a profundidade e os detalhes dessa oração. O fariseu e o publicano, apesar de ser desta certa discrepância entre um e outro, encontravam-se conscientes da existência de um Deus santo, soberano e perfeito. E isso falta para a nossa geração. Isso falta para a igreja atual. Por isso que eu falo, eu vim aqui cultuar a Deus. As pessoas não têm a noção que esse Deus é um Deus totalmente santo, totalmente soberano, totalmente perfeito, totalmente grande. Um Deus que não existe outro igual. As pessoas da nossa geração não têm isso. Também estavam conscientes da necessidade mais básica do ser humano, amados, que é demonstrada desde os dias de Caim e Abel: a comunicação com este Deus. Amados, é uma coisa muito importante. Esses dias eu estava vendo um louvor que diz que oração é alimento. Oração não é alimento não, tá? Oração não é alimento. Oração é o meio que Deus estabeleceu para que nós falássemos com o Pai. Não para que nós falássemos o que quiséssemos falar, mas que nós falássemos a palavra dele. Orássemos com sabedoria, com temor, com tremor, nos direcionasse a ele com devida reverência ao seu santo nome. Então, amados, oração não é alimento. Voltando, também estavam conscientes da necessidade mais básica do ser humano, que é demonstrada desde Caim e Abel: a comunicação com esse Deus Todo-Poderoso. Estavam conscientes do dever da oração. Todos os homens, instintivamente, sentem a necessidade de adorar algo. Se essa pessoa não adora Deus, ela vai adorar um ídolo, ela vai adorar um marido, ela vai adorar uma mulher, ela vai adorar um filho, ela vai adorar uma profissão, ela vai adorar qualquer outra coisa. Porque há isso dentro do homem. Eles vão adorar a ciência, eles vão adorar qualquer coisa. Então, amados, sentem-se a existência de algo maior do que eles. Segundo João Calvino, o homem possui dentro de si a sêmen religiosa, que caracteriza essa necessidade intrínseca ao homem,
Todas as pessoas têm a consciência de algo mais elevado que elas. A consciência da adoração está presente em cada coração humano. Estava presente nos corações desses dois homens que subiram ao templo. E isso era o que os tornava semelhantes, porém diferentes. Porque um orava de si para si mesmo. Um queria mostrar a si mesmo através da oração. Lembre-se que a oração é adoração. Então, quando esse homem estava orando, mas estava falando das suas qualidades, estava se gabando, na verdade ele estava se cultuando. O outro não. Amados, era o que tornava Caim e Abel semelhantes, quando trouxeram a sua oferta ao mesmo altar. Entretanto, a semelhança entre o fariseu e o publicano era ínfima, terminando exatamente nesse sentido. É claro que eu gostaria muito de prosseguir, mas vai ficar faltando aqui uma boa parte do que eu queria falar hoje nessa noite. Mas o que eu quero que você guarde hoje nessa noite é que há uma necessidade de entendermos o que é oração. Oração, amados, é algo muito profundo, é algo importante. E precisamos aprender para poder praticar de maneira correta. Então, quando nós olhamos para o que Jesus está tentando nos mostrar, e o que nós podemos aprender hoje nessa noite, é algo maravilhoso. Que você saia daqui hoje nessa noite, talvez não, dou certeza. Na próxima sexta-feira, eu volto desse ponto. Eu quero terminar esse assunto. Você pode assistir essa pregação depois, com mais cuidado. E depois assistir a outra que a gente vai fazer. Por isso que nós gravamos. Amados, a necessidade de aprendermos a orar. Nós estamos diante de uma geração que está muito distante do que é culto a Deus, do que é louvor a Deus, do que é culto verdadeiramente a esse Deus, o que é oração. E depois nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso também. Mas hoje nessa noite, o meu maior desejo e a minha maior alegria será saber que você saiu daqui hoje nessa noite pelo menos com essa base. Essa base de que não podemos fazer da nossa oração uma adoração a nós mesmos. Oração é como Cristo nos ensinou. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, Cristo ele diz assim: olha, vocês devem orar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como é no céu. Veja o peso dessa oração. Leva ela um pouco mais a sério. Traga ela para a sua oração. Como você tem orado? Como de fato você tem praticado a oração? Se de fato, quando você dobra os seus joelhos, você entende que aquele é um momento de adoração. É algo que você está fazendo para adorar a Deus. Então não podemos chegar de qualquer maneira, de qualquer forma. E hoje nessa noite, esse princípio tem que estar em nosso coração. Na sexta-feira eu prometo que eu quero continuar dessa ínfima semelhança entre o publicano e o fariseu. Essa pequena semelhança entre eles. Porque se você entender o que vem depois, amados, isso vai mudar a sua vida de oração. Isso vai fazer com que você cresça espiritualmente. Você entender que duas pessoas podem estar diante do mesmo Deus, como Caim e Abel. Mas Deus pode aceitar a adoração e a oração de um e rejeitar. Deus rejeita a oração. Tem gente que fala que Deus não rejeita. Deus rejeita. Deus não ouve. Deus tampa os ouvidos. Dependendo como você estiver. Dependendo qual é a intenção da sua oração. Quando nós falamos, conhecer Deus é bom? É. Mas só ter conhecimento como os demônios não muda a natureza do demônio. A mesma coisa nós.
Termos conhecimento de Cristo para servirmos Ele é uma coisa. Conhecer só como os demônios conhecem é em vão. A oração é a mesma coisa. Se nós não tivermos as bases certas, as ferramentas corretas, as motivações certas na hora da oração, quanta coisa nós já oramos de maneira errada. Quanta coisa nós já pedimos para usufruirmos para nós mesmos. Quanta besteira nós falamos diante desse Deus que é santo quando estamos em oração. Quantas coisas nós profamamos, nós falamos, e que hoje, se nós tivermos essa base, se tivéssemos essa base, nós colocaríamos as duas mãos na boca e não deixaríamos que saísse uma palavra sequer. É muito importante sabermos e aprendermos a orar. Vamos orar e agradecer a Deus por este culto, amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pela vida do Carlos, pela vida da tia Fernanda. Pai amado, que o Senhor possa abençoar a vida deles cada vez mais. Obrigado porque o Senhor os trouxe aqui nessa noite. Foi muito gratificante e alegre para o meu coração. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha sobrinha, da minha esposa, dos meus filhos e daqueles que não puderam vir, Senhor, hoje neste culto. Pai amado, a minha oração é que a Tua palavra frutifique no coração de cada um, não para a minha glória, mas para a Tua, Pai. Amém, Jesus, amém. Cumprimentem uns aos outros e vão na paz do Senhor, amém?